Bom dia a todos. Apocalipse 21, de 1 a 8. Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo: Eis o tabernáculo de Deus com os homens, Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que está sentado no trono disse: Eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: Escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda: Tudo está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. O vencedor herdará estas coisas, e eu lhe serei Deus, e ele me será filho. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Vamos orar. Vem, meu Deus, abre os nossos olhos para ver Tua palavra, nossos ouvidos para ouvir Tua palavra, e que a pregação incendeie nossos corações de esperança, de alegria, ao ouvir coisas eternas, coisas que passam além desta vida. Deus, nos dá graça de ouvir. Nós estamos cercados, Pai, por uma esperança por este mundo. Estamos cercados de mentiras, de promessas vis, levianas, mentirosas por parte do diabo e do mundo. Então nos livra disso, nos fazem acender nossos corações com essa luz gloriosa que é a verdade, pela palavra e para a palavra. Nós te pedimos, Senhor, e agradecemos em nome de Cristo. Amém. Podeis sentar. Eu quero pregar nesta manhã sobre a grande perspectiva do crente. Eu estou trazendo isso, irmãos, porque está começando o novo ano, né? Hoje é o primeiro domingo, dia 3 de janeiro, né? E a gente sempre, quando salta de um ano para outro, a gente sempre está pensando uma coisa melhor, né? Mas eu vou trazer a Bíblia para vocês, não vou trazer aquilo que os homens pensam. Promessas, até pregadores fazem isso. Não quero trazer isso para vocês. Qual é a perspectiva do crente? Será que vamos ter dias melhores aqui? Isso não tem nenhum interesse na Bíblia. Nenhum. Os irmãos lembram quando Jesus estava despedindo dos seus discípulos? Especialmente o livro de João. Olha, os discípulos andaram com ele, trabalharam com ele, tá? Serviram a ele, e o resultado foi que ele foi para a cruz, e os discípulos se esconderam. Ele não deixou nenhuma promessa, falou: vou deixar um cheque para vocês, porque vocês trabalharam para mim. Estou usando essa linguagem porque é mais inteligível para vocês. Não. Ele se disse: no mundo passareis por aflições. Pode bem ser. Olha, irmãos, é porque nós não estamos sabendo, porque a mídia não informa.
Nós estamos em plena guerra. E essa guerra pode atingir o Brasil. Pode ser um ano de muita morte. Pode ser. Pode ser que vai atingir a gente. Não sei. Nós estamos em perigo. Perigo dentro da igreja. Perigo lá fora. Perigo na política. Perigo no mundo. Perigos com enfermidades. Quantas pessoas não morreram? O ano passado foi um ano de matança mundial. Morreram velhos e morreram novos também. Então, irmãos, nós estamos já no ano novo. E como eu falei para vocês anteriormente, os supersticiosos farão tudo para conquistar um ano melhor. Mas por que superstição? Por que tentar vestir de branco para ver se o ano seja melhor? Por quê? Por que acender uma fogueira? Qual a razão? Vamos pisar no terreno sólido da verdade? Vamos. Nós estamos vivendo a época de positivismo. Tudo hoje tem que ser positivo, não fala nada negativo. Mas isso é próprio do diabo, irmãos. Dessas seitas orientais. Que é que fale bênção, bênção, bênção. Hoje vocês, irmãos, podem ver aí fora. A paz do Senhor. É tudo bênção hoje. Deus te abençoe. Então, amém, amém. Todo mundo quer ouvir isto. Ninguém quer ouvir a verdade. E quando encontra alguém que fala a verdade, eles não toleram. Eu não vou ouvir esse pastor. Eu não quero estar nessa igreja. Só fala coisas que não convém. Igual aquele rei Acabe, né? Que não gostava de ouvir o profeta Micaías, porque ele só falava coisa que ele não gostava de ouvir. Mas a Bíblia tem o positivo e tem também o negativo. Então vamos para as duas coisas, pois combinam. Até na eletricidade tem o positivo e o negativo, senão não funciona a energia. Não é verdade? Então, queridos irmãos, por que eu estou trazendo a Bíblia? Por quê? Porque a palavra de Deus, ela não nos faz avançar sem uma orientação clara de Deus. Deus não jogou seu povo ao léu. Hoje de manhã, o Davi, meu filho, mandou a foto dele passeando pelo caminho onde eles estavam, lá perto da praia, em Santa Catarina, ele com a Alice. Imagina aquela menina sozinha, numa via daquela de caminhante. Ela foi com o pai dela. É como deixar a Alice, a filha do casal, sem orientação, jogada assim na rua. Deus não fez isso conosco. Ele nos deixou a palavra para que ela pudesse ser nosso guia. O navio não circula no mar sem bússola. Não. Como vai? Como chegará ao destino? Nosso Deus não nos deixou assim, queridos. Nós estamos caminhando para um porto seguro. Então, se nós não estivermos alicerçados nisto, o que será de nós? Não estamos vagueando sem qualquer esperança. Os incrédulos são assim. Eles não têm esperança da glória. Vagueiam neste mundo sem direção. É como se você saísse de carro sem uma meta. É como se eu tentasse viajar para algum lugar sem saber para onde ir. Então, queridos irmãos, biblicamente, os crentes estão caminhando rumo à cidade iluminada, a Nova Jerusalém. Abraão era tão consciente disso. Ele viu várias cidades aqui, inclusive ele viu Sodoma e Gomorra, mas ele não foi para lá.
Ele viajava de um lugar para outro, armando tenda para morar. Quando chegou no final da vida dele, ele sabia para onde ele ia. Pela fé, Abraão viveu assim. Ele foi para Nova Jerusalém. Os santos que já foram para lá estão nos esperando, queridos. Milhões de crentes já estão lá. Milhões. Eles estão esperando os outros. Então, o que você vê relatado aqui, muitos fazem isso, fecha. Chega aqui, isso não tem interesse. O mundo de hoje, Satanás está dizendo, fecha isso, não tem interesse. Não fala de coisa boa. Você precisa ouvir as coisas. A Bíblia não tem o que eu posso oferecer. Eu tenho para você o excelente, a Bíblia diz. Satanás diz, eu tenho coisa boa. Ele vai ter. Ele diz, olha, aqui você tem filme à vontade, você pode assistir. E é essas imundícies que entram no coração do povo, até de crentes. Você tem carro para passear, tem amigos, tem restaurantes para ir, tem cultos alegres de pular, dançar, onde você pode desfrutar daquilo que você gosta. Tem pregadores que você pode ouvir, que vai salientar as suas necessidades presentes aqui. A Bíblia não tem isso. Nós estamos numa caminhada. Nós estamos indo para um lar. A nossa jornada não chegou ao fim. Estamos em guerra. É o caminho estreito rumo ao céu. Então, queridos, eu trouxe esta mensagem agora de manhã para entusiasmar vocês. Vamos dar um vislumbar da eternidade, porque quando chega aqui no capítulo 21 de Apocalipse, é exatamente isso que nós vamos ver. Incrível, irmãos, mas a Bíblia, ela não mostra para nós em nossa linguagem o que é eternidade, porque eu não entenderia isto, não entenderia. Mas ao abrir aqui o capítulo 21, ele fala sobre o novo céu e nova terra. Como vai ser? Veremos então. Tem 3 lições aqui que eu quero passar para vocês logo no começo aqui, tá? Em primeiro lugar, ele está mostrando aqui, nesses versículos, que o que agora existe é apenas um desenho daquilo que é realidade eterna. Agora, vou puxar a atenção de vocês. E minha esperança é que vocês entendam. Vou repetir. O que temos aqui serve apenas como um desenho daquilo que é realidade eterna. Agora eu devo colocar isso em miúdos, né? Você tem família aqui? Tem uma família eterna no céu. Você tem uma casa aqui? Tem uma casa eterna no céu. Agora veja, nós temos carro aqui que nos transporta para onde nós quisermos, mas não faz a gente subir nem descer. Até o avião é perigoso hoje. Mas lá, os salvos terão corpos de glória. Você não acredita nisso? Você acha que não? Você acha que isso é conto de vigário, né? Mas os crentes terão corpos glorificados. Então isso aqui, irmãos, é fadado aí ao pó. Não adianta você embelezar, tentar ficar mais bonito. Tá bom, tenta fazer o máximo possível para você viver. Mas lembre que isso aqui vai para o pó.
E nós vamos mesmo. Só que Deus fala sobre um corpos que nunca mais vão perecer. Então o que você vê aqui, fadado ao pecado, amaldiçoado pelo pecado, lá será totalmente diferente. Então essas coisas, irmãos, para entrar na gente, no nosso coração, tão apegado ao mundo, né? Nós somos tão apegados a parentes, amigos, a comida, a casa da gente, que a gente esquece do que há de vir. Quantos já deixaram o trabalho de Deus por causa do mundo? Em segundo lugar, não é para nós aqui neste lugar colocar nosso tesouro. Nunca. Se eu fazer do mundo o lugar do meu tesouro, pronto, eu fico apegado aqui. Onde está o vosso tesouro, que a Bíblia diz? Ali estará o vosso coração. Pronto. Onde está o seu tesouro? Seu tesouro é o mundo? Qualquer coisa deste mundo. Você perde o interesse pela Bíblia? Você vai. Tanto faz. Ouviu aqui, saiu aqui, acabou. Porque o seu tesouro não é lá no céu. Nós temos um corinho que eu preciso até ensinar para a igreja. Lá está o meu tesouro. Lá onde não há choro. Olha, queridos irmãos. Então, se você colocar o seu tesouro no coração como o mundo, você vai ter problemas. Você vai ficar flertando o mundo, e ao flertar o mundo você despreza Deus. É impossível amar Deus e amar o mundo. Não tem jeito. Se você tenta amar Deus e o mundo, pode ter certeza que você não está amando a Deus. Amor a Deus, a Cristo, não é falar dele, não é falar bonito, não é pôr a Bíblia debaixo do braço. Amar a Cristo é obediência a Ele. Ele diz, quem me ama, me obedece. Também, irmãos, em terceiro lugar, a Bíblia está mostrando nesse texto aqui, quão imbecil é este mundo, na louca tentativa de segurar o que eles nunca conseguirão agarrar. O mundo não muda. É assim, tentando segurar prazer, dinheiro, fama, alegrias, comida, vida melhor. Eles estão tentando fazer isso, todo ano é assim. O mundo é uma organização incrível, financeira, cultural, na saúde, na área de turismo, religioso. O mundo tem de tudo que você quer. Sabe por quê? Porque o mundo quer dizer que é melhor do que o céu. Mas o mundo é assim, queridos irmãos. Pode ser um ano muito progressivo, mas de repente vem a descida. Olha lá. Pode ser um ano que o governo fará tantas coisas pelo país, mas a morte aparece para devorar tudo, trazendo tristeza. O mundo não vai melhorar. Eu já falei milhares de vezes isso aqui. O mundo jaz no maligno. Não tem jeito de melhorar esse sistema. Então vamos para a nossa cidade. A gente gosta de falar da cidade nossa, né? A gente gosta. Se perguntar à irmã ali, como é a cidade dela em Minas Gerais? Minha cidade é boa, e tal, e tal, e tal. Ela sempre vai falar bem, né? Mas aqui, a Bíblia está falando da cidade onde os crentes vão morar. E é bom a gente saber, porque a Bíblia coloca perante nós. Como é a cidade, a Nova Jerusalém? A gente canta aquele hino, lembra? Tenho lido da bela cidade, construída por Cristo no céu. Mas notem, irmãos, a primeira lição que temos aqui
é que sempre achamos um lugar melhor. Mas vá aqui em qualquer lugar do mundo. Tem algumas pessoas que vão morar nos Estados Unidos, Nova York, né? Flórida, algum lugar no estado lá, Miami, Orlando. Pode ser melhor, mas vão em qualquer lugar deste mundo, na Europa, na Ásia. A morte está ali. Queira achar ruim, não, ou não. Lá na minha cidade, onde eu nasci, na Bahia, você vai lá, a primeira coisa que você vê ao entrar na cidade é o cemitério. Mas também aqui, Ribeirão Preto. Vai na cidade de São Paulo. Olha para onde vai toda a glória deste mundo. Toda essa correria que vocês estão ouvindo de carro para lá e para cá. Todo esse mercado de compra e vende para lá e para cá. Termina onde? No cemitério. A gente não para pensar nisso. Toda essa fama, loucura, correria, glórias, honras, nomes, tudo isso acaba, irmão. É que a gente não para pensar. Nós estamos tão acostumados aqui que achamos que aqui é melhor. Então, muitas vezes, sabe o que é que Deus faz? Ele permite que Covid entre, que elementos perversos no mundo. É Deus ordenando. Deixa matar muitos. Coloque lá na cama, fulano de tal, para ele saber o que é esta vida aqui. Irmãos, é porque a gente não para prestar atenção. Aí está aquele homem. Puxa, estou atrás disso, eu quero melhorar minha vida aqui. De repente é uma miséria que vem. Deus nos dá, irmãos, sempre, desde o Velho Testamento, uma visão ou uma descrição da santa cidade. Se vocês abrirem para Isaías, por exemplo, Isaías 54, vocês vão ver uma descrição da Nova Jerusalém, só que numa linguagem diferente, tá? Vamos lá. Primeira coisa aqui, ela é vista como uma mulher. É igual, supomos que eu quero construir uma casa bonita para minha esposa. Eu vou comprar um terreno, vou construir uma casa segundo o molde dela, conforme ela quer. Tá? Na Bíblia Deus faz a mesma coisa. Em Isaías mostra. É como se Deus estivesse construindo uma cidade para a esposa dele. Tá? E então é relatado ali como se fosse uma mulher. Interessante. E Jesus fala sobre isso. Vou preparar um lugar para vocês. Está vendo? Porque, irmãos, Deus não precisa disso. Ele foi preparar para o povo dele. Vamos adiante. É feita no gosto da esposa. É feita para os remidos. Outro detalhe aqui. Uma cidade é constituída de quê? De pessoas. Vamos lá. O quê? Sim. Tira todas as pessoas de Ribeirão Preto. O que é que vira? Tudo é morto. Tira tudo. Vamos dizer, morra todas as pessoas. 800 mil pessoas morram. O que a cidade vira? Uma cidade fantasma. Tá? Cidade é constituída de pessoas. Tá? O que vem em casa, prédio, essas coisas, isso é secundário, irmãos. Tá? Qualquer tamanho de cidade, pode ser ter 10 mil pessoas, 5 mil pessoas, é constituída de pessoas. Tirou as pessoas, não é cidade, é um cemitério. Outro detalhe, irmãos, a cidade é vista como um povo
achado pela misericórdia. Voltemos aqui ao capítulo 21, versículo 7. O vencedor herdará estas coisas, e eu lhe serei Deus, e ele me será filho. Então vocês estão percebendo que Deus está falando da cidade santa, e as pessoas que vão morar ali são pessoas vencedoras. Vocês estão vendo aí? Há um vencedor, ele que herdará. Então está declarando que a irmã Rosa vai morar ali? Vai, ela diz: eu vou. Então Rosa é vencedora. Então, se você não pode entrar, herdar a Nova Jerusalém, sem ter esse conceito na vida de que você é um vencedor. Impressionante. Então, pastor, o que a Bíblia está querendo dizer? Eu tenho que fazer alguma coisa boa aqui? Eu tenho que dar minha parte aqui para entrar no céu? Não, a Bíblia não está falando sobre isso. A Bíblia apenas está dizendo que você é vencedor. Outro detalhe que aparece aí é que ele é filho. Está vendo? Deus está tratando como um filho. Veremos isto. Agora, esses pequenos detalhes que aparecem nesse texto. Primeiro, os habitantes são chamados de filhos. Filhos de quem? De Deus. Não entrará ninguém no céu sem que seja filho de Deus. Não tem jeito. Eu tenho visto ultimamente como o mundo tem trabalhado arduamente para dizer que todo mundo vai para o céu. Você entrou numa igreja, você vai para o céu. Você cantou e pulou numa igreja, você vai para o céu. Hoje qualquer um que morre tem um bom lugar. Esses dias eu li sobre Pelé, ele falando: estou chegando a hora de minha morte, que Deus me receba no lugar lá. Mas lá no céu, irmãos, não pode entrar se não for filho dele. E agora os irmãos sabem, esta base teológica é muito clara na Bíblia. Eu sou filho se eu nasci de novo. Todos os que se arrependeram dos seus pecados, se converteram a Cristo. É chamado creram, a outra linguagem diz creram nele. Esses são os filhos. São os crentes em Cristo. Judas, por exemplo, andou 3 anos com Jesus, mas era um filho da perdição. Foi para o lugar que ele esperava. Filho da perdição. Então tem que nascer de novo, tem que se converter de todo o coração a Cristo. Mas você fala: pastor, não tem vencedor ali? Tem. Ao vencedor, o vencedor andará. Agora, queridos irmãos, veja aqui o sentido teológico e o sentido prático. No sentido teológico, eu criei. Eu sou filho. No sentido prático, eu sou um vencedor. Mas veja que em tudo está a graça. Por exemplo, quem foi que me fez vencedor? Não fui eu. Eu não consigo. Eu era um derrotado, escravizado pelo pecado. Os irmãos sabem disso. A nossa história é trágica, queridos irmãos. A nossa história é de derrota. Mas o que é que diz Romanos capítulo 8? Em Cristo somos mais que vencedores. Mais que. Então, o vencedor é uma coisa bem definida. Pode perceber que o crente é vencedor até em questão prática. Porque ele passa pelo mundo vencendo. Ele pisa sobre o diabo, ele pisa sobre os demônios. Ele pisa sobre as tentações. Então você pode ver que não é crente, mesmo que tenha nome de crente, é derrotado, é frustrado.
Ele não tem compromisso com Deus. É derrotado. O salvo, ele é vencedor. Porque ele conquista, ele vê toda a fraqueza dele. Mas ele se inspira no Senhor. Ele ora, ele busca a Bíblia, ele vem para a igreja, ele obedece a Deus, ele não fica brincando com Deus. Esse é o vencedor. Ele passa por tribulação? Passa. Mas é para mostrar que é vencedor, uai. Como é que eu vou mostrar ser um vencedor se eu não passo pela tribulação e caio? Não tem jeito. Está vendo aqui, queridos irmãos? Quem vai entrar no céu? O Filho. Nasceu de novo. Mas ele é chamado de quê? O vencedor. Ele herdará essas coisas. Outro detalhe, irmãos. E Isaías, quando mostra ali no capítulo 54, a cidade, logo depois vem o capítulo 55. Eu creio que vale a pena dar uma busca lá. Só colocar aí algo em Apocalipse 21, e nós vamos para Isaías. Primeiro Isaías 54, irmãos. Depois pularemos para Isaías 55. Eu não vou dar os detalhes ali para os irmãos por causa do nosso tempo, tá? Eu também não me preparei nos detalhes ali, ok? Isaías 54, isto. Tá vendo o futuro glorioso de Sião? É como se Deus aqui abrisse o cenário do céu e mostra que a cidade lá está vazia. Imagina você chegar aqui, eu vou morar em Ribeirão Preto, chega lá aquela enorme cidade, cheia de prédio, tudo vazio. Então Deus está falando, eu não construí uma cidade lá no céu para ficar vazia. Não, eu construí para encher de pessoas. Estão vendo aqui a realidade? Então, irmãos, sem expor o texto, no Isaías 55, vem o convite. Estão vendo a ligação? Ó, vós todos que tendes sede, vinde. Então Deus está convidando os pecadores para vir a Ele para serem salvos. E todos os pecadores que são salvos vão morar nessa cidade. Que coisa. Agora vocês não têm tido a experiência na vida de ver santos morrendo. Muitos que morreram, eles se regozijaram em ir para Nova Jerusalém. Oh, irmãos, dá para pregar muito mais sobre esse texto, mas eu vou deixar de lado porque nosso tempo não dá, tá? Então vamos lá. A apresentação da cidade. E então ele vai contar as maravilhas eternas da cidade, tá? Veja o que diz. Voltemos para o capítulo 21 de Apocalipse. Diz o quê? Versículo 2: Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada para seu esposo. Está falando da beleza da cidade. Como uma mulher que se prepara para o casamento. Como ela fica bonita, né? Aqui está falando sobre a cidade da Nova Jerusalém. Como ela aparecerá para o povo de Deus. E queridos irmãos, sabe de uma coisa? É uma cidade quadrada. Interessante, né? A medida dessa cidade, ela é como daqui em Salvador, na Bahia. Extensão quadrada. Tá?
Então vamos ver, 2.000 quilômetros, assim, assim, assim e assim. É grande? É. Mas também ela para cima. Quer dizer, a mesma distância que tem assim, tem para o alto também. O que não pode acontecer aqui? Qualquer prédio que você for aí, você tem que tomar o elevador. Na Nova Jerusalém não tem isso. Porque não tem esse problema de gravidade. Tanto faz você fazer assim como assim. Não precisa de ônibus, coletivo. Não precisa pegar um avião para subir, nem um helicóptero. A cidade é para cima, para baixo, para o lado. Como você vai entender isso, gente? Outro detalhe, queridos irmãos. A cidade é chamada a cidade de Deus. Veja, versículo 3. Então ouvi grande voz vindo do trono, dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens. Não tem uma cidade no mundo que pode ser chamada de cidade de Deus. Não tem, não existe. Pode pôr o nome num bairro lá em São Paulo, cidade de Deus. A Jerusalém aqui foi chamada no Velho Testamento de cidade de Deus. Mas quantas vezes Deus castigou Jerusalém? Quantas vezes? Por causa de pecado. Deus destruiu Jerusalém, ela ficou 70 anos sob o cativeiro. Mas lá não. Jerusalém aqui é como o Ribeirão Preto. Entrou o pecado. Lá não. Lá não entra. Vamos lá. Vamos ver uma descrição da cidade. Agora, o que você quer? Você fala, eu vou morar, eu acho melhor morar numa cidade na Europa. Diz que lá a condição de vida é melhor. Pode ir. Mas não pode se comparar com a cidade de Deus. O paraíso aqui é mal entendido, irmãos. Como é que você pode entender um paraíso? Vamos lá. Primeiro, a ausência de sofrimento. Está vendo aqui? Veja, versículo 4. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima. A irmã Cida, ela vai viajar. Vai ser alegria ver os parentes, amigos, mas depois ela voltará. Quantas vezes eu fui visitar minha mãe, ela chorou de alegria ao nos ver, chorou de tristeza quando despedimos. O mundo é assim. Lá não haverá mais lágrimas, porque Deus enxugará dos olhos toda lágrima. Toda. Você não vai lembrar mais do que passou aqui. Aquilo vai ficar no passado, irmãos. Outro detalhe para ser uma cidade, que é um paraíso, e é belo isso, a ausência da morte. O que diz? A morte já não existirá. Porque quando chegarmos lá, a morte já será jogada no lago de fogo. Não terá cemitério lá na Nova Jerusalém. Não terá esse setor da cidade. Também lá, queridos irmãos, não terá esse negócio que temos aqui. Aquele bairro dos ricos, bairro dos pobres, favela. Não existe isso lá. Os santos de Deus todos são perfeitos. Incrível. Outro detalhe, a ausência de luto. Minha mãe morreu, meu filho morreu, meu pai morreu, meu marido morreu, minha esposa morreu. Olha a tragédia que aconteceu, aquela família toda morreu. Nós estamos acostumados com isso. Quando acontece aqui, a gente abre, liga a televisão, vê os noticiários.
família toda que foi, assassinos por todo lugar, matando pessoas. Não, esse é o cenário do mundo. Lá no céu, não. A ausência do pranto, quer dizer, ninguém vai mais chorar. Ninguém. Você não vai ver mais pecadores arrependidos lá, porque os que já foram os que se arrependeram aqui. Não haverá maldade, pessoas fazendo mal para os outros. Não haverá inimigo, aquele ambiente de suspeita mal. Não. Não haverá mais tragédia dentro de família. Não acabou tudo isto. Também a ausência da dor. O que diz o texto? Nem dor. Por quê? As primeiras coisas passaram. O que você está tendo agora, irmão? É a primeira coisa. Sua casa, sua família, seus bens, sua herança aqui é chamado na Bíblia primeiras coisas. Elas passaram. Quando chegar lá, está vendo aqui? E vamos então, queridos irmãos, para a parte final desta mensagem. A autenticação da visão. Em primeiro lugar, quem fala é o soberano. Versículo 5. E aquele que está sentado no trono, diz, eis que faço novas todas as coisas. O soberano falando. Você lembra que ele fez a primeira criação e tudo foi destruído pelo pecado? Agora ele diz, eu faço novas todas as coisas. E ele está assentado. Ele é rei. Está sentado no trono. Lá no céu não teremos, queridos irmãos, esse negócio de votação. 4 em 4 anos eu tenho que votar. E às vezes tem que achar um candidato à altura, um homem honesto. Não, nós estaremos lidando com o Rei eterno, assentado no trono, o Deus de amor, conduzindo seu povo em sua bondade e ternura para sempre. Está vendo aqui? O que está sentado no trono, o dono de todas as coisas. Ele ordenou, eu faço novas todas as coisas. Então o que vocês vão ter? Quando ele fizer as coisas novas, tudo será perfeito. O que ele fez mais? Ele ordenou que tudo fosse escrito. Ele diz o quê? E acrescentou, escreve, versículo 5, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Escreve. Ele documentou para que nós pudéssemos ver. Não permitamos que Satanás tape os nossos olhos para não enxergar essas coisas que temos aqui. E então, ele apresenta a sua glória. Veja o que ele diz. Versículo 6. Tudo está feito. Não haverá outra criação depois. Não. Deus faz uma nova criação. Por quê? Porque a primeira foi atacada pelo pecado. Ele diz, eu sou. Aí ele fala, o Alfa e o Ômega. Eu já falei para os irmãos o que significa isso. Jesus é descrito em Apocalipse como o Alfa e o Ômega. O primeiro e o último. O princípio e o fim. Só que ele não coloca o primeiro e o último aqui. Ele coloca o Alfa e o Ômega. E coloca o princípio e o fim. Dá para vocês entenderem. Quando fala o Alfa e o Ômega, é porque ele é o começo de tudo que é letra. Tudo que tem nome no mundo. Bilhões e bilhões de coisas existentes
no mundo tem seus nomes. Não é verdade? Tudo tem nome. Púlpito, mão, livro, né? Tudo tem nome. Você pergunta, como começou isso? Teve um começo, ele diz, eu sou o Alfa. E tudo vai ter um fim. Eu sou o Ômega. Então ele fecha tudo. Está vendo aqui? O princípio e o fim. Quem foi que abriu tudo, começou tudo? Foi ele. Quem vai finalizar tudo? Ele também. Está vendo? Então, queridos irmãos, esse cenário é para encher o coração de vocês de alegria e prazer. Para vocês amar o Senhor Deus, todo o coração. Desejá-lo. Ele fez tudo isso para vocês, para nós. A não ser que vocês não sejam crentes. Mas se vocês se converteram de todo o coração, não tem dúvida. E então, aqui, ele apresenta os herdeiros. Ele diz aqui, versículo 7. No mundo, quem são os herdeiros? No mundo, os que agora, veja o versículo 6. A quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. Isso aqui já mostra o que é o Evangelho, irmãos. No mundo, quem são? Hoje nós estamos aqui, a igreja está vazia, né? O culto à noite, umas 7, 8 pessoas no máximo. Onde estão pessoas que vão herdar o céu? Quem são eles? Eu falo para os irmãos com clareza. Não se acha mais isso hoje. Quem tem sede da água da vida. Infelizmente, nós não estamos vendo pecadores. Não tem pessoas... Você sabe o que é sede, irmãos? Não tem coisa que mais alguém busca quando está com sede do que uma água. Nada vai encher a pessoa de satisfação quando ela está com sede, senão água. Ela deixa tudo. Quando ela está com sede, uma pessoa sedenta, ela deixa qualquer coisa para ir à busca de um copo d'água. Se ela estiver carregando o ouro nas costas, mas vê que vai morrer, ela joga o ouro fora e vou atrás de uma água para beber. Isso não vai resolver nada para mim. Nota o que está acontecendo hoje. Não tem pecadores querendo a verdade. Eu estou com sede de Deus. Eu estou procurando aquilo que é eterno. Eu estou procurando o bem para a minha alma. Está todo mundo atrás de comida, de conforto terreno, de uma vida melhor aqui. Mas Cristo veio buscar e ofereceu a herança do céu para quem tem sede da água da vida. Eu disse, eu darei da fonte. Tá? Os irmãos sabem o que é fonte? É como se você fosse no local onde sai a água para beber ali. Darei da fonte da água da vida. E, para encerrar esta parte, eu mostrei para vocês no mundo, e agora no viver cristão, o vencedor. Como eu tratei dessa parte do vencedor, eu deixarei de lado, porque eu creio que os irmãos entenderam. O pecador que é salvo, ele é salvo porque ele tem sede, e Cristo dá. Ele é a própria fonte da água da vida. E o vencedor é que ele é vencedor. Ele é mais do que vencedor. E agora, eu não posso encerrar uma mensagem dessa sem mostrar o que vai acontecer com os outros.
Que vai. Tem milhões e milhões de pessoas que não são crentes. Milhões. A Bíblia descreve essas pessoas no versículo 8. Vocês conseguem ver? Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Eu dou glória a Deus porque a Bíblia nunca falha. Quando ela descreve o que é o incrédulo, ela usa várias palavras. Por exemplo, ela usa a palavra covarde para descrever aquele que foge da Bíblia, foge da verdade, tem medo, nega Cristo, tem medo de falar que é crente lá fora, tem medo, não tem coragem de enfrentar o mal. Jesus sempre levou isso a sério. Quem me negar perante os homens, eu o negarei perante meu Pai. Também ele fala sobre os incrédulos. Agora vocês sabem, tem muitas pessoas boas no mundo? Tem muitas pessoas religiosas? Tem. Mas são incrédulos. Nunca se converteram. São condenadas ao lago de fogo. Outro detalhe, aos abomináveis. Os irmãos vão falar, que é isso? Abominação, irmãos, é tudo aquilo que Deus vê, causa nojo. Eu tentei ilustrar. Se você tem sua casa suja por causa de poeira, você vai, passa o pano, acabou. Mas se um cão lá na sua casa faz sujeira ali dentro, aquilo é abominável, você vai ter que lavar aquilo. É verdade. Abominação na Bíblia é aquilo que Deus odeia, detesta aquilo. Nós estamos vendo o crescimento do lesbianismo, mulheres vivendo com mulheres, o homossexualismo, o estupro, pecados horríveis chamados abomináveis. E está crescendo tanto por causa dos comunistas, que eles têm até incentivado as mães a terem relação com seus filhos. Abominação. Queridos irmãos, Deus destruiu cidades por causa disso. Deus destruiu estupros e outros pecados terríveis. Esses elementos serão jogados no lago de fogo. Vamos adiante. Os assassinos. Queridos irmãos, isso aqui é uma coisa do coração. Hoje matar pessoas está aí fácil. A pessoa puxa a arma, mata o seu semelhante. É próprio da natureza humana. O ódio contra alguém. O desejo de ver aquela pessoa morta. Morta para matar, para ficar com o outro. Há entre os casais isto. Assassinos. Deus sempre exortou os homens para não tirar a vida do outro. Lá na Argentina foi aprovado agora o aborto. Milhares ficaram pulando, milhares de mulheres ficaram pulando de alegria por causa de um insulto desse a Deus e tirar a vida de um feto, de uma criança. Que coisa horrível. Está acontecendo essa desgraça em nosso país, de mulheres que brincam com o pecado, ficam grávidas e tiram a criança. E tem outras coisas mais abomináveis
que eu não preciso falar aqui para vocês. Tem também, irmãos, os impuros. Oh, essa palavra é terrível. É todo conceito pernicioso, imundo de sexo. Irmãos, como isso tem progredido. Fornicação, adultério, brincadeira com essa maldade, irmãos. Ter ocupado a boca, a imundície nas bocas de todas as pessoas. Muitas pessoas que eram assim foram salvas. Deus limpou aquilo do coração. Mas tem milhares de pessoas, até dentro da igreja, brincando com o casamento, tá? Abandona o marido, abandona a esposa, vai atrás de outra. E pastores levam aquilo, não levam a sério. Tudo bem. Condenado ao lago de fogo. Não é brincadeira, não. Deus não brinca com o pecado. Os feiticeiros. A Bíblia trata sobre feitiçaria? Trata. As feiticeiras tinham que ser mortas no Velho Testamento. Porque lidavam com poderes das trevas. Lidavam com culto aos demônios. E vemos isso, o crescimento dessas seitas ligadas com isto. Macumba, feitiçaria, umbanda, candomblé. E outras seitas orientais que surgiram no mundo. Tomaram forma quando a mentira prevalece. E finalmente, irmãos, os idólatras. Não adorar a Deus é idolatria. Não dar glória a Ele em todas as coisas é idolatria. Eu já participei de festa de 15 anos de uma filha de família aqui, onde não havia glória a Deus naquilo. Não havia. Não havia uma celebração de adoração ao Senhor. Não havia culto a Ele. Quando nós desprezamos a Deus, irmãos, refletimos algo do coração. O dia do Senhor hoje está sendo desprezado. Você passa ali perto ao mercado aberto. Ouça ver água aberta. Todo mundo fazendo compra. Isso é um desprezo a Deus, ao dia do Senhor. Que coisa terrível. Então, queridos, olha para onde vão essas pessoas. Será que nós, como crentes, vamos brincar? Não vamos dar a Deus a glória que é devida a Ele? Eu já tive culto aqui, quando membros da igreja estavam fazendo bolo para vender. Olha que tristeza. Dia do Senhor sendo tomado para ganhar dinheiro. Uma ausência de temor a Deus está acontecendo em nossos dias. Deus mudou? Não, é o mesmo Deus. Ele diz que serão lançados no lago de fogo os que praticam essas coisas. Ó, que o Senhor tenha misericórdia de nós. Que busquemos a Ele. Se nós quisermos ter, irmãos, se termos o sucesso espiritual, temos que mudar. Não esperemos Deus mudar. Deus opera em nossas vidas como nós damos a iniciativa de obediência a Ele. Aí Ele dá poder. É assim que Ele faz. Que o Senhor aplique poderosamente a sua bendita palavra em nossos corações.